Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é um Ponte do Reino especial porque nessa sexta-feira, dia 11 de junho de 2021, o Ponte do Reino completa 1 ano de vida. Mal dá pra acreditar que já faz 1 ano que a gente tá junto se encontrando por aqui, não é? Então, para comemorar essa data, hoje não vai ter um vídeo criando pontes com um filme especificamente, mas eu vou compartilhar com vocês uma conversa que eu tive um tempo atrás sobre Deus e sobre o canal Ponte do Reino com o pastor Weber, da Igreja Batista Manancial da cidade de Salto. Essa conversa fala sobre a motivação e a criação e meio que resume o canal Ponte do Reino nesse 1 ano de vida. Então, sem mais enrolação, fiquem com o vídeo. Então a gente podia começar com você se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho e aí a gente vai trocando umas ideias aqui sobre os seus vídeos. Você já está com vários vídeos lá no canal, eu vi, né? Sim, deve ter uns 70 vídeos já. Caramba! Bastante. Então vamos lá, Yuri, começa contando pra gente um pouquinho quem é você, sua formação, destacando aquilo que você acha mais interessante para uma apresentação inicial. Uhum. Eu vou começar assim, que como eu começo os meus vídeos, certo? Fala galera, eu sou Yuri Costa, eu falo isso em todos os meus vídeos, e eu sou um filho amado de Deus. Essa parte eu não digo em todos os meus vídeos, mas se alguém me pede para eu me apresentar, eu gosto muito de me apresentar dessa forma. Porque uma coisa que eu sempre falo muito, né, é sobre identidade, e isso é a base para tudo que eu vivo e que eu faço. Então, eu gosto muito de afirmar isso, né? Para mim, mais importante do que o que eu faço profissionalmente ou do que eu tenho realizado é quem eu sou para Deus, né? E é isso que eu sou um filho muito amado por Deus. Em relação ao projeto, eu chamo ele de Ponte do Reino, né? Que é um canal que eu abri no YouTube, acho que tem uns 10 meses já. Ele deve completar 1 ano em junho. E ele começou porque já desde antes, né? Desde o fim de 2019, Deus vinha colocando isso no meu coração, assim, me incomodando com isso. Eu estava ensinando sobre isso, né? Eu cheguei a dar uma palestra para mães sobre a influência que o YouTube tem na vida das crianças. Também cheguei a dar uma aula no treinamento da Mocidade para Cristo, no treinamento de líderes de juventude da Mocidade para Cristo, sobre a tecnologia e a geração contemporânea, assim, né? E como essas coisas influenciam. E as redes sociais, enfim, internet de uma forma geral. E todas as vezes que eu ensinava ou falava sobre isso, ou que Deus falava comigo sobre essas coisas, sempre vinha essa questão na minha mente, assim, né? Que tudo bem, tem um monte de coisas aí influenciando negativamente na internet. Mas e a gente, né? E a gente que tem coisas boas para dizer, que tem coisas para agregar, bons valores para passar, por que a gente não está nesses lugares? Por que a gente recuou? Por que a gente se isolou? Por que a gente, né, repudia muitas vezes essas coisas como coisas que são ruins, que vão influenciar negativamente, e a gente não está lá fazendo o papel contrário, a gente não está sendo luz, né? A palavra de Deus diz isso, que nós somos luz do mundo, certo? Primeiro Jesus diz isso sobre ele, mas depois ele diz isso sobre nós, que nós, como seus discípulos, somos a luz do mundo. E ninguém deve colocar uma candeia embaixo da cama, certo? Ninguém vai colocar algo para brilhar e esconder. Pelo contrário, você tem que colocar isso para todo mundo ver. E hoje, em 2020, 2021, não tem um lugar mais alto, né, para se colocar uma lâmpada do que na internet. É verdade. É o lugar mais visível, é o lugar que você tem mais condição de ser visto, de ser ouvido, né, de ter acesso, para que as pessoas consigam acessar aquilo que você tem para dizer. E Deus vinha me incomodando muito com isso e colocando isso no meu coração.
E eu sabia que era algo que ia dar trabalho, e dá de fato, dá bastante trabalho, consome bastante do meu tempo para fazer, porque tem que assistir, né, os filmes, os vídeos, a maioria das coisas que eu faço eu já vi antes, mas eu tenho que ver de novo, e aí eu preciso escrever de forma organizada essas coisas para eu conseguir gravar um vídeo, e aí eu tenho que gravar, e depois eu tenho que editar, e depois tem que subir, enfim, né, dá bastante trabalho, né, para fazer. E eu não tenho um retorno disso financeiramente. Isso não é um trabalho para mim nesse sentido. Então é realmente um negócio assim que eu faço porque eu acredito do fundo do meu coração que Deus está fazendo isso. Legal. E que Ele me pediu para fazer isso com Ele, que Ele me chamou para fazer isso com Ele. Então é um privilégio para mim. Às vezes eu fico meio em dúvida, assim, sabe? Diante do trabalho que dá e das pressões e enfim, de tudo isso, né? Das expectativas, que às vezes você tem expectativa, né? Você gasta bastante tempo e trabalho e tal, e às vezes não tem muita visualização, não tem muita repercussão, pelo menos não imediatamente. E às vezes eu fico em dúvida em relação a essas coisas, sabe? Sim. Mas sempre eu coloco isso de volta para Deus e sempre Ele traz muita paz no meu coração. Legal. Nessa certeza, assim, nessa convicção de que eu estou fazendo aquilo que Ele está fazendo. Então, eu ia fazer o que mais, entendeu? Tem que estar fazendo aquilo que Ele está fazendo mesmo. Eu sinto que eu estou cumprindo com o meu propósito. Muito bom. Então, só retomando aqui, né, para quem não conhece ainda o trabalho, basicamente hoje você grava vídeos e posta no YouTube, fazendo uma relação da mensagem do vídeo com a mensagem do Evangelho. É isso, né, Yuri? Isso, perfeito. Talvez eu tenha já pulado umas etapas. Não tem problema. Mas é isso mesmo. Na verdade, assim, né? Muito antes de eu começar o Ponte do Reino, eu sou formado em design gráfico, eu trabalho com comunicação visual, então eu faço muita coisa de comunicação visual, assim. Hoje em dia, mais pela internet, né? Ou de mídias de forma diversa, assim, do que fisicamente. Mas faço edição, faço um monte de coisa nessa área, assim. E aí, com a criação do canal, a proposta, né, do canal era essa mesmo, de pegar filmes e animações. Eu sou muito apaixonado por animação. Eu acho um recurso maravilhoso, assim, uma forma muito incrível de passar uma mensagem, de contar uma história. Então tem bem mais animações no canal do que filmes, né, com pessoas mesmo, com atores. Mas tem vários com atores também. Eu vi que você tem do Matrix, né? Tem alguns filmes mesmo, assim, Nárnia, né? Você tá fazendo Nárnia. Nárnia, Matrix, o Livro de Eli, O Senhor dos Anéis, Mulher Maravilha. São alguns que eu lembrei aqui de cabeça. O próximo que eu vou lançar de filme, assim, vai ser do Último Samurai. Legal. Enfim, mas a proposta era essa mesmo, né? De eu pegar esses filmes, e Deus sempre falou muito comigo através dos filmes e das animações. Eu tá assistindo e Deus falar comigo, assim, através do filme eu senti que Deus está falando algo para mim, né? Alguma frase do filme, algum contexto, alguma coisa que mexe comigo e que eu sinto Deus falando comigo, o evangelho, assim, coisas do coração dele para mim. Isso sempre foi assim, desde quando eu era criança. Eu sempre tive uma relação assim de comunicação com Deus. E então a proposta era essa, eu pegar isso que eu tenho com Deus e colocar para outras pessoas, mostrar assim para as outras pessoas que assistirem que Deus também, eu sempre termino meus vídeos assim, dizendo isso, né? Que Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações. Então, essa era a principal proposta, assim, mostrar para as pessoas o tanto de coisas legais que Deus tem para nos ensinar através de um recurso que é gostoso, que é divertido, né? Da gente ver e tudo mais. Mesmo sendo secular, assim, nesse sentido tradicional da palavra, né? Porque a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de olhar para uma produção que foi feita por uma pessoa que não conhece ao Senhor e coisa assim, e a gente tem essa tendência de fazer essa separação, né? Falar, bom, se não foi produzido pela igreja, se não foi
né? Se não tem o nome de Deus, se não tem um versículo, se não é um filme evangélico, tem gente que acaba... na verdade, até uma certa hipocrisia, porque a gente lida com isso o tempo todo, né, Yuri? Todo dia a gente está assistindo filme que não necessariamente é evangélico. Eu acho muito disruptivo essa sua intenção de mostrar realmente de que... embora a coisa tenha não sido produzida com essa intenção diretamente, ainda assim a gente pode ver valor naquilo e extrair coisas boas dali, né? Sim, exatamente. Por quê? Por um lado, porque é da intenção de Deus, certo? Pode não ter sido da intenção de quem criou, mas Deus, ele tem intenção de se comunicar com a gente. Então, ele usa qualquer coisa, certo, do nosso dia a dia para falar com a gente. Eu gosto muito de filmes e animações, e por isso eu abri um canal fazendo isso. Mas Deus fala com a gente através de qualquer coisa, porque ele tem prazer de fazer isso, ele gosta de fazer isso, né? E Jesus, ele usava muito desse recurso. Na época dele não tinha filme, né? Mas ele usava as parábolas, né? Ele contava histórias que tinha a ver com o cotidiano das pessoas lá, não era um negócio, né, religioso. Ele não estava contando para elas coisas da Torá, da Bíblia, do Antigo Testamento, não que ele não soubesse, né, ele sabia, mas ele escolhia trazer isso para o universo delas e fazer uma ligação daquilo que elas conheciam, da cultura delas, com os valores que ele estava trazendo do reino de Deus. E é por isso que chama Ponte do Reino, porque a ideia é justamente essa, é a gente, né, no caso eu, mas a ideia é que isso se estenda para aquele que assiste, né, que isso comece a acontecer com quem segue o canal, que você e eu sejamos essa ponte que liga a cultura, que liga aquilo que as pessoas conhecem, aquilo que as pessoas veem, com os valores do reino de Deus, certo? Porque realmente é algo que você precisa fazer intencionalmente, e justamente por isso que você falou. Muitas vezes não era da intenção do autor daquela obra que fosse dito essas coisas, entendeu? Que tivesse sendo promulgado esses valores, ou que Deus estivesse usando aquilo para falar com alguém. Só que Deus é Deus. Ele faz o que quer, independente do que a pessoa que produziu tinha intenção ou não. Muitas vezes Deus usa, né, da arte, da criação, seja ela secular ou não, para transmitir coisas do reino, porque ele criou todas as coisas, ele deu criatividade para as pessoas, enfim. Então, muitas dessas obras, mesmo que não intencionalmente, elas carregam essas coisas. E quem tem uma visão do reino, quem já conhece Jesus, que tem um relacionamento com Jesus, conversa com Deus o tempo todo, ouve Deus falar com você o tempo todo. Então, muitas dessas vezes você está assistindo alguma coisa e Deus começa a falar com você e você vê, então, uma oportunidade de ligar essas duas pontas, né? De criar, então, essa ponte. Muito legal. Yuri, enquanto você falava do seu trabalho e tudo mais, eu sei que você é filho de pastor, né? Está envolvido aí desde sempre com questões da igreja. E a gente sabe que muitas vezes existe aquela certa tendência de quando você vê uma pessoa que começa a se empolgar um pouquinho mais com essa questão de evangelismo, né? De falar de Jesus para os outros e tal. Rapidamente há uma movimentação das pessoas em volta e dizer, esse aí vai ser pastor, né? Ô, pastorzinho, né? E começa toda essa provocação, como se qualquer passo além do tradicional, que é frequentar a igreja e tudo mais, um pouquinho a mais que você se destaca, é como se necessariamente você está dizendo, aquele ali é chamado e separado exclusivamente para o ministério. Mas eu nem sei se você tem esse chamado para o ministério pastoral, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa visão que as pessoas querem hierarquizar, né, dizendo, só porque você fez um pouco a mais, provavelmente você vai ser pastor, né? Sim. Isso é bem triste de ouvir. Na verdade, eu acho bem triste, porque, olha, em relação ao chamado, hoje eu não vejo nada, mas eu estou totalmente aberto àquilo que Deus me chamar para fazer, e quando Ele chamar, eu quero dizer sim, certo? Para tudo que Deus me chamar. Mas hoje eu não vejo isso como uma coisa para a qual Deus está me chamando para fazer. Mas em relação à sua pergunta em si, eu acho triste, porque, na verdade, isso não tem nada a ver, essa postura, né? Ou como você falou, assim,
a forma tradicional de ser, eu acho muito triste que isso seja o tradicional, entendeu? Que você viver uma vida de ir na igreja e assistir o culto, seja tudo que você faz como cristão. É triste, é vazio, porque, assim, é só religião, entendeu? Não, qual é a empolgação disso? Qual é a vida, entendeu? Jesus diz que que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, vida plena. Você olha para a vida de Jesus na Bíblia e as coisas que ele fazia, e elas são encantadoras. Você quer ser como Jesus, entende? É por isso que a gente se torna discípulo de Jesus, eu acho, né? Porque você quer copiar aquilo que Jesus faz. E você olha para a vida dos discípulos, né, dos apóstolos, mas dos outros discípulos também, ao longo do restante do Novo Testamento, e você vê eles fazendo isso, eles copiando Jesus, eles vivendo, imitando coisas que Jesus fez. E, Legal. é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Quer Eu acho dizer, que qualquer... você não faz essas coisas porque você tem necessariamente um chamado pastoral, você faz porque você é discípulo de Jesus, quer dizer, esse é o natural, esse é o tradicional, né? Exatamente. Ser um discípulo de Jesus é copiar Jesus. É fazer o que ele faz, é pensar o que ele pensa, é falar o que ele fala, certo? Se você lê a Bíblia, você vai ver que ele nos chamou como discípulos para isso. Todas as vezes que ele direciona a gente ao que a gente faz agora da nossa vida, é disso que ele está falando. Ele fala para a gente pregar o evangelho para toda criatura. Ele não diz assim, se você se sentir chamado para pregar o evangelho, pregue o evangelho para toda criatura. Ele não diz isso. Ele dá uma ordem para todos os discípulos dele sobre essas coisas, para você pregar o evangelho para toda criatura e outras coisas, né, que muitas vezes a gente não quer nem mexer, mas ele diz para os discípulos dele todo, para eles curarem as pessoas, para eles libertarem os cativos. Ele fala isso para todos os discípulos de Jesus. E muitas vezes a gente limita a ordem de Jesus dessa forma como você colocou, aquela pessoa ou aquela outra. E como eu disse, eu acho isso um pouco triste, porque, na verdade, geralmente quando a gente faz isso, é por uma reação de medo, talvez, de se expor, de se colocar nessas situações, quando, na verdade, era para ser um privilégio para a gente, certo? Porque é a coisa mais fantástica da vida, é viver dessa forma. Ou então por uma questão de conforto, porque você vai sair da sua zona de conforto se você for fazer essas coisas. Eu não vou enganar você e dizer que não, entendeu? Porque o próprio projeto aí, tô falando isso desde o começo, é um negócio que me dá muito trabalho, certo? Não é um negócio fácil, não é porque eu gosto de fazer que seja um negócio que é simples. Isso gasta uma porção de tempo, uma porção de trabalho. Ontem eu trabalhei, por exemplo, dentre outras coisas com isso, das 9 da manhã à meia-noite. Então, não é um negócio assim... que você, e não são vídeos longos, né, Yuri? A gente está falando de vídeos de 15, 20 minutos ali, né? Sim, é verdade. Mas aí que tá. Mas não ontem eu fiz vários trabalhos, né? Não estou falando só sobre o Ponte do Reino, mas todos eles eram voltados assim para a expansão do reino de Deus, para aquilo que Deus está fazendo, certo? No mundo. Muito legal. E é isso, sabe? Tipo, se você quiser ficar na rede, se você quiser ficar fazendo nada, entendeu? Tudo bem, é uma escolha sua, mas você não vai viver nada daquilo que Jesus chamou a gente para viver. Essa que é a questão. Eu acho que muitas vezes a gente se engana um pouco, sabe, Weber? Que a gente acha assim que existe uma terceira opção, entendeu? Que existe uma opção assim, não, eu não vou seguir Jesus, ou eu vou seguir Jesus, ou então a terceira opção, que é, eu vou seguir Jesus do meu jeito. Eu vou fazer, mas eu vou fazer na hora que eu quiser, na hora que eu sentir vontade, na hora que eu me... E isso não existe, entendeu? Jesus não deu essa opção pra gente. Verdade. Yuri, deixa eu te perguntar algumas coisas. Estou ficando empolgado com essa nossa conversa aqui, fica me ocorrendo vários pensamentos. Tem algum vídeo assim que você fez que você achou mais bacana? Tem algum assim que você falava, olha, você quer começar a seguir lá o Ponte do Reino, começa por esse aqui. Tem algum que te ocorre assim? Ou... Nossa, é difícil, porque
Tem muitos já, né? E então, às vezes, eu nem lembro direito o que eu falei em cada um, porque já toda semana eu gravo coisa nova. Mas, assim, eu tava olhando o canal esses dias e um dos vídeos que eu mais tenho visualização lá é um do filme da Cinderela. Que é um filme que eu falo bastante sobre perdão e sobre gentileza, né? E como a gente lida com o mal com o bem, né? Que é um negócio que Jesus ensina e que na prática muitas vezes a gente faz algo completamente oposto a isso. A gente quer justiça, quer brigar e na verdade Deus ensina uma porção de coisas na Bíblia que vão contra esse pensamento que muitas vezes a gente tem. Então talvez seja uma boa opção, pelo menos acho que o pessoal gosta, porque ele tem bastante visualização, talvez seja uma boa opção para começar. Legal, o poder da gentileza e do perdão com Cinderela, eu tô vendo aqui. Isso, muito, muito bom, é isso mesmo. Esse é muito bom. Um outro que eu particularmente gosto muito do filme e, consequentemente, do vídeo, né, do que eu gravei, é aquele do Dois Irmãos, que eu acho que o nome é Fé se escreve com risco. Eu acho que é isso, mas eu não me lembro de cabeça. Mas se eu procurar Ponte do Reino Dois Irmãos, você vai achar aí também. Esse quer viver uma aventura, então se arrisque, é esse? Isso. É porque no thumbnail, né, tá escrito fé e aí, tipo... Sim, é verdade. Assim, pra falar arrisca, né? É isso mesmo, né? Se você quiser viver uma aventura, então se arrisque. Ele fala exatamente dessa conversa que a gente está tendo aqui. Sobre você querer viver uma vida de verdade, uma vida para valer, uma vida que é uma aventura, uma vida empolgante, que vale a pena, que você sente que você tem propósito, sabe? Você acorda e você sabe o que você está fazendo com a sua vida. E para isso você precisa se arriscar. Não existe essa vida sem risco, porque essa vida é uma vida de fé, né? E a Bíblia diz isso, que a gente vive pela fé. E fé é risco. Fé é você dar passos em coisas que você não está vendo. Muito legal. Yuri, você consegue pensar assim rapidamente, pegar meio de surpresa, e tudo bem se eu não conseguir dizer isso agora, você consegue dar alguns outros exemplos de amigos ou de trabalhos que você tem visto pessoas fazendo nessa pegada, talvez aí na sua igreja? Eu estou perguntando isso porque, de novo, né, as pessoas têm muita dificuldade de entender que qualquer coisa, não sei se eu posso dizer qualquer coisa, mas cara, tem pouquíssimas coisas, talvez, que você não pode transformar aquilo para realmente fazer uma ponte com o reino, né? Você consegue pensar em alguns outros trabalhos que têm sido realizados por aí afora? Nesse âmbito da internet, assim, você está falando? Sim, de internet e no cotidiano, fora de internet também. Eu não sei pensar em trabalhos específicos, assim, eu não sei, mas o negócio que eu acho relevante dizer sobre isso é que antes de você focar no trabalho em si, eu estou fazendo esse trabalho para o reino. Em vez de pensar dessa forma, eu acho que antes, o que precede isso é o seu relacionamento com Jesus. O que me motivou e me levou a fazer isso foi o relacionamento com Jesus. Jesus colocou isso no meu coração. O Espírito Santo me moveu a dar esses passos em direção a essa questão da internet, por exemplo, do canal do YouTube e tudo mais. Mas ele faz isso comigo em todas as áreas, não só isso, sabe? Às vezes, quando você está passeando no shopping, o Espírito Santo está lá com você e ele vai colocar no seu coração, você está vendo aquela pessoa ali que está chorando no banco? Eu quero que você fale do meu amor para ela. E aí você vai ter a opção de responder sim ou não para Jesus, entendeu? Para o Espírito Santo. E isso é assim com tudo. Eu acho que tem dois problemas nisso, né? O primeiro é que a gente desaprendeu a ouvir a voz de Deus, porque a gente não dá tempo para ele. Muitas vezes a gente gasta pouco tempo lendo a Bíblia, ouvindo aquilo que ele registrou ali, né, para a gente. Então a gente mal reconhece a voz de Deus. E depois, justamente porque a gente não tem esse costume, a gente não reconhece, a gente se distrai com outras coisas no dia a dia e não percebe que ele está falando coisas pra gente. Ainda tem uma terceira opção, né, que às vezes a gente até percebe, mas a gente se esconde da voz de Deus. A gente sabe o que ele está falando pra gente fazer, mas a gente não quer ouvir. Que é mais ou menos o que acontece com Jonas lá, né, o profeta, que ele fala, não,
eu sei que você quer que eu vá para Nínive, eu não vou porque eu não quero mesmo. Não é que ele não sabia o que Deus estava mandando ele fazer, ele sabia, ele só não queria mesmo responder afirmativamente, né? Então, eu acho que é meio que isso, assim, sabe? Eu acho que quando você escutar o Espírito Santo falando com você, e ele vai falar, porque ele quer falar, ele vive para isso, para ter um relacionamento com a gente, ele ama isso, ele nos criou para isso. Então, se você se deixar, ele vai falar com você, e quando ele falar, você obedecer aquilo que ele está falando, você sempre vai ter oportunidades de criar pontes. Não necessariamente com um trabalho de um canal no YouTube. Pode ser também, certo? Se Deus está te chamando para isso, aleluia, faça isso. Mas pode ser com qualquer coisa, com qualquer pessoa, com abençoar alguém, entendeu? Com ser generoso, com o restaurante que você comeu, entendeu? Você dá uma gorjeta a mais e falar, olha, isso aqui é porque Jesus tocou meu coração para eu abençoar você. Porque o dinheiro não manda na minha vida, sabe? Jesus manda na minha vida. Eu dependo dele, não do salário que eu ganho. Isso é um testemunho tão lindo e é um negócio tão simples, sabe? Que Deus vive colocando no coração da gente. Então, não sei, eu acho que sempre tem esse tipo de coisa, sabe? Legal. E em relação a dons, assim, eu acho que a gente precisa olhar, assim, para qualquer coisa que você ame, porque às vezes a gente tem uma mal compreensão disso, né? A gente, sei lá, por algum motivo a gente acha, assim, que Deus sempre vai passar uma rasteira na gente e colocar a gente num lugar que não tem nada a ver com o que a gente gosta de fazer. E não é assim, Deus nos criou. Ele que inventou os nossos gostos, entendeu? Ele que colocou no seu coração o seu prazer por futebol, ou por desenhos, ou por jogos, ou por sei lá o que você gosta, entendeu? Então aproveita disso que Deus fez em você e usa disso, né? Para colocar o reino de Deus. Acho que tem esse ponto que você mencionou, né? Essa questão do evangelismo em si, do falar de Jesus para as outras pessoas, ele é muito estereotipado, né? A pessoa ficar imaginando que para eu poder ser alguém que compartilha a mensagem do reino, eu preciso deixar de ser quem eu sou. Então, tem aquele cara lá que faz assim, assado, eu não sou como ele, então eu jamais vou poder desempenhar como ele desempenha, mas isso é um erro absurdo. Ô Yuri, eu queria que a gente evoluísse aqui para o final. Você mencionou a questão da quantidade de visualizações, né? Até eu, como pastor, pregando todo domingo e tal, eu luto muito com isso também. Quando começou a pandemia, cara, eu entrei numa crise terrível, assim, porque, tipo, falei, cara, agora eu vou ficar pregando aqui online para o pessoal ficar concorrendo com Augustus Nicodemos, né, com Hernandes Dias Lopes, deixa esse pessoal assistir quem é bom para valer, né, e eu entrei numa super crise e tal, e foi difícil sair dela. Mas, falando sobre essa questão de visualizações, de quantidade, a gente vive num cenário onde o nosso desempenho é medido pelo que os outros reconhecem e tudo mais. Como você faz para te ajudar a avaliar sucesso e fracasso nessa empreitada que você está? Então, em relação à visualização, eu acho que esse é o método comum da internet, né, de você ver se você tá tendo resposta àquilo ou não. Mas, justamente por ele ser assim, eu acho que é normal você ter essa busca, né, você ter essa expectativa, assim. Quer dizer, eu faço os vídeos porque eu tenho expectativa de que pessoas, cada vez mais pessoas, tenham acesso àquilo que eu tenho para dizer, porque eu acredito naquilo que eu estou dizendo. Eu acho que realmente é uma mensagem que precisa chegar no máximo de pessoas possíveis. Então, nesse sentido, eu acho algo positivo. Mas, por outro lado, Deus sempre traz paz no meu coração quando eu começo a ficar em crise com essas coisas também, a começar a duvidar, pô, será que tá valendo a pena e tal. Deus sempre traz paz pro meu coração, porque o motivo pelo qual eu faço o Ponte do Reino até hoje, pelo qual eu comecei e eu faço até hoje, é porque eu tenho convicção, eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Mas eu tenho convicção de que Deus está fazendo isso e de que Ele me chamou para participar disso que Ele está fazendo. Por causa disso que eu faço. Então, às vezes, que nem, eu tenho 2 quadros principais no Ponte do Reino, que são os vídeos de quinta-feira,
que eu faço isso, eu crio pontes com filmes e animações, e eu tenho os vídeos que eu lanço de terça-feira, em que eu resumo o livro das Crônicas de Nárnia, que são 7 crônicas diferentes, né, que eu chamo esse quadro de Uma Ponte para Nárnia, e eu conto sobre ele. Se você entrar na playlist ali, ó, você vai ver que tem esses 2 distintos. E eu tô contando, eu tô no 5º livro, né? São 7 no total, eu tô no 5º livro. E esses vídeos aí, do Uma Ponte para Nárnia, eles têm muito menos visualização do que os de quinta-feira. E eles também me dão trabalho, porque eu tenho que reler o livro, escrever, falar e tudo mais. Então, muitas vezes eu pensei nisso, sabe? Tipo, mas isso tá me dando tanto trabalho e eu não tenho resposta disso, vou abrir mão. Só que não é, sabe? É sempre o que me motiva a fazer é sempre, não, Deus me colocou isso no coração. Deus falou para eu fazer isso daqui. Eu sei o que eu ouvi, eu sei quem Deus é, eu sei o que ele falou para mim. Então eu faço não por causa das pessoas, eu faço por causa de Deus. E aí, uma coisa que eu acho muito louca na internet é que você não tem ideia do alcance que as coisas têm. Você não tem ideia, porque pode ter 5 visualizações, mas você não sabe quem são essas 5 pessoas. Você não sabe o que significou para a vida dessas pessoas. Você não sabe. Se uma dessas pessoas que viu o vídeo, e fosse 5, entendeu? Mas uma delas fosse uma pessoa que estava perdida, que estava distante de Jesus, e que o vídeo foi usado para ela voltar para o reino, cara, é festa no céu, entendeu? Isso aí é o que Jesus falou lá. Ele deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma que se perdeu. Então, para mim, valeu tudo. Fora que, assim, às vezes, foi uma pessoa que vai usar o vídeo para abençoar a vida de outras 10 adolescentes que ela discipula. Eu já tive gente que me mandou mensagem assim, nossa, estou usando o seu vídeo na escola dominical, estou usando o seu vídeo para falar para os meus adolescentes, no grupo de adolescentes. Então é um negócio assim que me deixa muito feliz, sabe? Porque você não tem mesmo como dimensionar o sucesso nos padrões desse mundo. De falar assim, não, porque teve tantas views, então foi bem sucedido. Teve poucas, então não foi muito bem. Não tem muito como se avaliar assim, porque é algo espiritual que está acontecendo, entendeu? Tem esse lado da qualidade, veja bem, certo? Que eu prezo, assim, eu sempre tento evoluir na qualidade dos vídeos e tudo mais nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu me esforço assim, ao máximo para não fugir daquilo que Deus está colocando no meu coração de fazer. Uma das coisas que você aprende nesse meio do YouTube, por exemplo, é que você tem que pesquisar na internet o que os outros estão buscando, o que as pessoas estão procurando, o que elas estão pesquisando, para que você responda na internet aquilo que as pessoas estão procurando. Essa é uma forma mais fácil de você conseguir atingir visualizações, que as pessoas vejam e tudo mais. Mas não foi essa a opção que eu fiz. Todos os vídeos, todas as escolhas dos temas, as coisas, todas elas são algo que Deus traz no meu coração. Eu só faço daquele vídeo, daquele filme, daquela animação, porque Deus colocou no meu coração assim. Legal. É esse aqui agora. É esse aqui que você vai fazer. Mesmo que ele não seja um negócio que está em alta, entendeu? Então é um negócio que foge um pouco do que as pessoas esperam. E eu tenho convicção disso, eu sei disso, mas é a forma como eu escolhi fazer. Porque realmente são frutos que você não tem muito como dimensionar. É uma ponte com o reino mesmo, né, Yuri? Vem tudo de lá, ele que orienta as escolhas, ele que... Isso traz, às vezes, um desalinhamento com o que se considera sucesso aqui nesse reino, né? Exatamente. Muito legal. Mas tem que ser assim, né, Weber? Porque é o que eu estava falando antes, se não for para ter um relacionamento com Deus, uma vida de que você conversa com Deus, que você escuta Deus falando coisas para você, que você faz coisas junto com Deus, então ser cristão é algo muito chato, entendeu? Verdade. Só para ir na igreja, para ouvir uma palavra, não sei, não é a vida que eu quero para mim. Legal. Yuri, para a gente terminar aqui, eu queria pedir para você, se você tivesse algo para dizer, ainda que repetindo, né, para um crente que está assim, com essa sensação, sabe, que você ajudou a gente a captar muito bem.
cara, se ser cristão é só isso, nem quero esse negócio. E talvez esse sentimento já está pulsando aí no coração de algumas pessoas há muito tempo. Algo mais ou menos assim, eu realmente sinto que eu faço parte de algo muito maior do que esse estilo de vida que eu estou levando, que se resume em trazer alguns pedidos de oração para Deus quando eu estou passando algum problema, né, frequentar algumas programações. Eu acho que para o cristão, para quem é discípulo de Jesus, esse negócio já pulsa já há algum tempo. Existe um grande abismo entre a sensação de querer fazer e o primeiro passo de fazer. Para esse cara que está com o coração explodindo ali, ou desejoso, o que você diria para ele? Né? Qual seria a grande mensagem, a hora da virada, para dar o primeiro passo? Imagino que você deve ter passado por isso, quando você começou a ter essas ideias, né? Acho que vou começar a fazer isso ou aquilo, né? E teve um momento que você sentou lá na cadeira e gastou as suas primeiras 6 horas no primeiro vídeo, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente, para inspirar o pessoal que está nos assistindo. Olha, a primeira coisa que eu acho que, se você tá com essa sensação, você tem que fazer, leia os evangelhos, escolhe um, Mateus, Marcos, Lucas, João, qualquer um. Lê e acredita que aquilo que você está lendo não morreu, que aquilo que você está lendo é para você, é sobre você, tem a ver com a sua vida e isso realmente acontece, entendeu? Se você fizer isso, já sem dúvida é o primeiro passo, porque se você fizer isso, esse fogo que está no seu coração hoje, ele vai crescer, porque você vai começar a ler coisas lá e falar assim, nossa, mas será que isso ainda acontece? Será que isso acontece na minha vida? Será que se eu fizer essas coisas que estão escritas aqui, vai dar certo também? Vai acontecer do jeito que acontecia lá? Isso é essencial. Se você fizer isso, você já está dando um excelente primeiro passo. O segundo passo, e tão importante quanto, se arrisque. Isso é fé, certo? Fé se soletra com a palavra risco. R-I-S-C-O. Fé é risco. Então, você vai ter essa sensação e você vai ter que se arriscar. Você vai ter que falar assim, tá bom, vamos ver se isso é verdade. Eu vou arriscar, eu vou fazer. E aí você vai começar a ver coisas e experimentar coisas, e vivenciar coisas que talvez você não tenha vivido até agora, entendeu? Você não tenha vivido nos últimos tempos. E aí você vai descobrir um mundo, cara, que é o reino de Deus. A coisa que mais me apaixona em Jesus é isso. Uma vez eu ouvi uma palestra sobre comunicação do reino, que o cara dizia isso, né? Um vídeo, na verdade, dizia isso. Por que a comunicação de Jesus era tão efetiva? Sendo que ele viveu muitos anos atrás, ele falou para um pingo de gente, considerando o mundo, certo? O lugar que ele estava ali era minúsculo, tanto de lugares que ele passou. Como que as palavras dele ressoam até hoje, no mundo inteiro? O que ele fez de tão excepcional do ponto de vista da comunicação? Sabe o que ele fez? Ele falava as ideias do reino, ele contava para as pessoas as coisas, e aí ele dizia, você quer ver que isso é verdade? Vem ver. Vem ver porque eu vou te mostrar, eu vou mostrar para você que isso é de verdade. Então ele dizia assim, o reino de Deus chegou. Você quer ver? No reino de Deus não tem mais doença, você quer ver? E ele curava o doente, entendeu? Ele tocava no leproso e o leproso era purificado. Ele perdoava o pecado, ele sentava com a prostituta. Ele comia com o cara que era odiado por todos os judeus porque era publicano. E ele mostrava o reino. E isso é uma coisa muito louca, porque é o que eu estou falando. Primeiro você precisa conhecer a verdade, você precisa ler e saber, puxa, essa é a verdade? E aí você precisa se arriscar a dizer para as pessoas, vocês querem ver como isso é verdade? Uau. Como o dinheiro não é Deus na minha vida, eu vou ser generoso com vocês. Vocês querem ver como o perdão é uma realidade na minha vida? Eu vou perdoar a pessoa que mais me odeia. E eu não vou desejar o mal para ela. Você quer ver como a cura de Deus é verdade? Eu vou orar, tocar no doente e ele vai ser curado. São coisas... Eu sei que são coisas fora do cabo, fora do normal, entendeu? Mas é para isso que a gente foi chamado. Isso é ser cristão. Isso é ser um discípulo de Jesus.
É viver uma vida fora do normal. Se fosse para viver a vida que todo mundo vive, então você não precisa de Jesus, você não precisa do Espírito Santo para nada. Você mesmo faz as coisas, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Joia. Yuri, eu tô assim muito grato a você pelo tempo que você dedicou para compartilhar com a gente aqui da sua experiência. A gente vai colocar aqui o link do canal. Vamos começar a estimular o pessoal a aproveitar esse conteúdo. Faço votos e peço a Deus que continue te dando a paixão. A gente percebe nitidamente que você é uma pessoa profundamente apaixonada por Jesus Cristo e que o seu testemunho inspire. Eu estou seguro que na eternidade futura muita gente ainda vai tocar no seu ombro e falar: ô Yuri, nem curti lá, na hora eu não cliquei em curtir porque eu fui para o chão orar e receber a Cristo, mas estou aqui por você, viu? Com certeza vai ser uma grande surpresa lá no céu, assim como para todos que estão empenhados em cumprir a missão de Jesus. Eu queria terminar pedindo que você fizesse uma oração sobre a minha vida, sobre o nosso povo, sobre aqueles que vão ser alcançados com esse vídeo, agora e no futuro, e a gente encerra aqui com a sua oração, em nome de Jesus. Vamos orar, pessoal, junto com o Yuri hoje. Amém. Deus, eu te amo demais. E é maravilhoso poder fazer parte daquilo que você tem feito, Deus. De escrever as histórias com você, Deus. Porque você chamou a gente para isso, Pai. Você podia muito bem ter resolvido toda a situação, todo o caos desse mundo sozinho. Você não precisa da gente, Deus. Mas você nos ama tanto, Pai, que você desejou que a gente participasse daquilo que você está fazendo, Deus. Isso é um privilégio para a gente, Deus. É maravilhoso poder fazer parte disso que você está fazendo, Deus. Então eu peço, Pai, que o Senhor use as nossas vidas, Deus. Use a vida do Weber, Deus, da igreja lá deles, de todo o povo ali, Deus. Que o Senhor gere um despertamento espiritual, Pai, em cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, Deus, seja quando for, Pai. Para que cada um consiga vislumbrar um pouquinho, Deus, como é incrível a vida no reino, Deus. Como é incrível fazer parte daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Que a gente seja tudo aquilo que o Senhor disse para a gente que a gente é, Pai. Que a gente seja luz no meio das trevas, Deus, que a gente brilhe os valores do Teu reino para as pessoas que ainda não Te conhecem, Deus, que a gente seja sal, Deus, que dá sabor, Deus, que as pessoas olhem para a gente, para as nossas vidas, e elas desejem ter o que a gente tem, que elas desejem ser como a gente é, Deus, que elas desejem conhecer aquilo que a gente conhece, Deus, que é um relacionamento profundo de amor pelo Senhor, Deus, que é uma vida de paz no meio do caos, Deus, que é uma vida de segurança, de tranquilidade, mesmo que as circunstâncias apontem o contrário, Deus. E isso é tão incrível, é tão maravilhoso, Pai, e as pessoas precisam disso, Deus. Que o Senhor enche o nosso coração, acima de tudo, Deus, com amor, com o amor que levou você a se encarnar numa pessoa, a sofrer, a morrer e a ressuscitar. Que esse mesmo amor, Deus, que o Senhor teve para fazer tudo isso, esteja borbulhando no nosso coração pelas pessoas à nossa volta, Deus. Porque isso vai fazer a gente se mover, Deus. Isso vai fazer a gente ir em direção ao perdido, Deus. Não são as nossas estratégias, as nossas boas ideias, Deus. É o amor imenso do Senhor que nos compele a fazer alguma coisa, Deus. Que não nos permite ficar parado, Deus, no nosso conforto, Deus, mas nos move em direção ao perdido, Deus, porque o Senhor os ama demais, Pai, que a gente seja esse alimento que as pessoas precisam, Deus, porque elas estão famintas, Deus. Você mesmo disse, Jesus, que a gente precisava olhar para os campos porque eles estavam vastos, fartos, Deus. Então, nos leva, Deus, levanta mais trabalhadores mesmo, para que a gente faça isso pelas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que a gente seja a ponte do reino do Senhor, para que várias pessoas te conheçam, Deus, e entrem no teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 E aí, o que vocês acharam da conversa? Eu espero que tenha sido tão incrível para você como foi para mim. E eu quero aproveitar para agradecer todos vocês que assistem os vídeos, que curtem, que se inscreveram, que compartilham os vídeos com seus amigos.
Todo esse engajamento de vocês tem sido muito especial para mim. E dessa vez eu quero pedir para você comentar aqui embaixo, dando uma boa palavra para o Ponte do Reino. Comenta aí como o canal fez diferença ou tem feito diferença na sua vida, ou alguma outra coisa que você acha legal eu saber. Esse vai ser o seu presente de aniversário para o Ponte do Reino. Eu espero que a gente ainda caminhe por muito tempo juntos e que esse só tenha sido o primeiro de muitos outros aniversários do Ponte do Reino. E claro que a gente continue criando pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.